Deus. Aquela assim, pode trazer, irmãos. Aquela, traz meu guarda-roupa aí. Amém? Antes de começarmos, eu quero agradecer a cada um que está aqui neste lugar. Quero agradecer, a equipe que tem nos auxiliado, porque eu e o pastor, nós não somos nada se não tiver uma equipe por trás, viu, irmãos? Aquelas irmãs já estão, não vou vender, viu? Mas eu quero agradecer a minha igreja aí, que eu sei que vocês escolheram o lugar aqui, mas foram transferidos para aí. Muito obrigado do fundo do meu coração, E agradecer a todos que estão aqui, amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar. Talvez você já está aqui que ela vai aprontar com esse guarda-roupa. Quantos foram chamados aqui? Levante sua mão. Levanta a mão, Cris. Quantos tem um chamado, Cris? A Cris está baixando a mão da irmã ali, ó. Quantos tem um chamado aqui? Levante a sua mão. Você que não levantou, irmão, antes de você nascer, Deus já tinha te chamado. Então eu vou perguntar de novo: quantos tem um chamado aqui? Levante a sua mão. Glória a Deus por isso. Mas o problema é que quando o Senhor nos chama, algo diferente acontece dentro de nós. E ainda mais quando nós se identificamos com um dom ou com um talento. E aí, obviamente, nós se alegramos e nós queremos viver aquele chamado do Senhor. E eu trouxe essas peças porque, assim, eu sou apaixonada por blazer. Mas quem aqui já entrou numa loja e aí você falou: nossa, que blazer lindo. A hora que você pegou a etiqueta, aí você falou assim: Senhor, mas ele vai ter que ficar aqui me esperando mais um pouquinho. Mas eu já fiz isso. Eu acho que vocês não. A gente olha a etiqueta, aí a gente fala assim: eu poderia esperar um mês que vem, mas eu tenho um cartão de crédito. E eu posso parcelar. Afinal de contas, eu começo a pagar a parcela mês que vem. Qual é a diferença de eu esperar para pegar esse terno? Só que o que acontece? A gente vai fazendo isso muitas vezes. E a hora que a gente vê, nós não damos conta de pagar mais o cartão. Sabe por quê? Se torna pesado demais. E às vezes, Deus, Ele coloca um chamado em nossas mãos, mas nós somos apressados e queremos viver. Um exemplo:
Talvez eu chegue em você e eu fale assim: irmão, você tem um chamado para cantar. Pastor, é amanhã que eu vou cantar? Pastora, é amanhã que eu vou pregar? Não. Quem disse que ter chamado é cumprir o chamado? São coisas totalmente diferentes. Mas aí aqui eu coloquei: qual é o preço do seu chamado? Muitas igrejas hoje estão pregando o seguinte: Jesus já pagou o preço, irmãos, fica tranquilo, você não precisa pagar mais nada. Quem disse? Porque Jesus, o mesmo Jesus que pagou o preço, ele fala que ninguém pode ir até ele se não tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Então há um preço a ser pago. E eu quero começar com um preço que nem todos nós gostamos muito: a renúncia. Sabe por quê? Quem tem chamado tem que renunciar, meu irmão. Renunciar o quê? Vamos lá na vida de Pedro. Ele estava lá pescando, Jesus passa, fala: olha, Simão Pedro, vem, que eu te farei pescadores de homens. Larga tudo, Pedro. Viu? Pedro tinha família. Porque mais pra frente, Jesus vai curar quem? A sogra de Pedro. Então quer dizer que Pedro tinha uma esposa. Mas Jesus vira para ele e fala assim: ó, deixa tudo. Quem que sustentava a casa de Pedro? Pedro. Pedro, larga tudo. E você não será mais pescador de peixe. Não, vai ser pescador de homens. Pedro ouve a voz de Jesus e ele larga tudo e segue Jesus. Renúncia, irmãos. Para mim estar aqui hoje, eu precisei renunciar a algumas coisas da minha vida. Eu tive que renunciar ao meu salário de todo mês para depender de Jesus. Eu tive que deixar, como sempre o meu marido diz, o Japão, país de primeiro mundo, para aceitar o chamado de Jesus. Quando Jesus me chamou, o meu marido ia fazer devocional em casa, eu não queria nem falar em casa. Ele falava assim: Maria, ele dá uma palavra. Eu falava: Bruno, eu não sei falar. Isso porque só estava eu, ele e as minhas filhas. Aí Jesus me chamou. Aí a gente faz igual Moisés, né? Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho. E quem disse que é você que precisa falar, meu irmão? Quando Jesus te chama, Ele assume a responsabilidade. Esse é o problema. Tem muita gente vivendo um chamado falso. O que é isso, pastora? Deixa eu perguntar para você: se seu chamado está fácil demais, esse não é o chamado de Jesus. Sabe por quê? O chamado de Jesus é pegar aqueles que não são para ser o que são, para confundir os que são e para mostrar para aqueles que são que Ele pega do nada aquele que não sabe falar, aquele que não tem status, aquele que não tem verificação no Instagram, para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele não precisa de uma pessoa que seja famosa. Ele precisa de uma pessoa disponível ao teu chamado. Eu tenho um chamado, mas se me mandar para o Nordeste eu não quero ir. Eu tenho um chamado, mas se Jesus me mandar para a África eu não vou, senão eu passo fome. Que chamado é esse? Deixa eu só te falar uma coisa. O chamado de Deus são coisas que nós não vemos, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Ele tem preparado para vós. Os nossos sonhos são tão pequenos diante da grandeza de Deus. Pastora, você já sonhou um dia estar numa tribuna, direcionando uma igreja? Não, e nem queria. Mas Ele me escolheu. Então eis-me aqui, Senhor. Pedro era pescador.
E muitas vezes, sabe o que nós falamos? Eu vou só seguir Jesus. Eu vou só cantar. Eu vou só tocar. Se você pensa desse jeito, irmão, você não está vivendo o seu chamado. Sabe por quê? O chamado de Deus não é só cantar. Só é uma palavra muito pequena diante da grandeza de Deus. Você não é só a tia do cutinho. Não. Você é um instrumento. Não é só cantar, é adorar. Não é só ser a tia do cutinho, é pastorear. Não é só ficar na cozinha, é abençoar aqueles alimentos. Não é só ficar na porta, é que o teu abraço cure pessoas. Não é só ser pastora. Não. Tem irmãos que estão até falando: pastora, eu não estou te vendo na igreja. Eu estou na igreja, irmãos. Mas eu estou às vezes na sala de reunião, eu estou na cozinha cozinhando, eu estou lavando o banheiro, porque não é só ser pastora, é viver o meu chamado. E qual é o seu chamado? É servir vocês. Não é ficar sentado num banco de uma igreja com uma nomenclatura de pastora, não. Não foi para isso que Jesus me chamou, irmãos. Pastor, eu sou tia do cutinho, né, Jenny? Mas eu não sou da limpeza. Quem disse? Quem disse? Vai fazer a obra, vai fazer por completo, irmão. Vai limpar a salinha antes das crianças chegar. Vai dar o cutinho, vai dar o lanchinho, vai orar por elas. As crianças saiu, vai limpar a salinha, deixar cheirosa, para que a outra tia entre. Não é só ser tia do cutinho, é servir a Jesus Cristo. Todas as pessoas que são e foram chamadas colocaram em risco algo terreno e tiveram que abrir mão das suas próprias vidas. Não é só um chamado. O segundo, esse daqui é o tempo, irmão. Aí pegou, pastora. Pastora, eu não estou tendo tempo nem de lavar a minha louça. E para ficar no Instagram? Está tendo tempo? Pastora, eu não tenho tempo de vir na igreja. Mas tem tempo para trabalhar. Porque é muito fácil, né? Eu passar 8 horas numa firma e no final do mês está lá o dinheiro na minha conta. Mas o difícil é ficar no louvorzão e ter que aturar 2 horas, 2 horas e meia sentada no banco. Ei, se você não sente essa presença e essa ansiedade de estar aqui, irmãos, não está vivendo o seu chamado. Davi, ele foi escolhido para ser rei aos 12 anos de idade. Aí ele vai lá. Ele é ungido a rei, é escolhido. Olha, Davi, um dia você vai ser rei de Israel. Passa 18 anos, Davi ainda não era nada. Aí o que acontece? Se torna rei de Judá. Aí passa mais 7 anos. Davi foi escolhido com 12, mas assumiu o trono com 35. E aí eu te pergunto, 37, irmãos, me perdoa. Você está aí preocupado? Porque você não está vivendo o teu chamado? Aceite o processo de Deus na sua vida, irmão. Primeiro, está renunciando, irmão. Está renunciando tudo que tem para renunciar. Está tendo tempo para Deus, porque não é só cantar. Tem que viver o que está cantando. Tem que ler a palavra, tem que jejuar, tem que se consagrar. Não é só tocar. Tem que viver um cristianismo aonde você estiver. Não é só. Eu quero tocar. Renuncia. Tenha tempo para Deus. Aceite o processo. E o processo dói, irmãos. Tem que passar pela aprovação. Se nesses 2 tópicos você não consegue dar para Deus, me desculpa, irmãos, mas Ele não vai te pôr no muito. Porque se no pouco não fores fiel, Ele jamais te colocará no muito.
Sabe o que acontece? Muitos estão achando que o chamado é qualquer coisa. Aí começa a se erguer como os pastores, como presbíteros, como fulana, como ciclana. Chega lá na frente e cai. Não respeitou o tempo de Deus. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu vejo aquelas reportagens de pastores se suicidando, aí você vai pesquisar o histórico. Foi erguido precipitadamente. Foi levantado sem querer. Foi levantado porque não tinha ninguém. Foi levantado porque tinha status. Foi levantado porque tinha dinheiro. Aí chega lá na frente, irmãos, eles não estão mais aguentando. Sabe por quê? Não respeitou o tempo, não respeitou o processo de Deus. Eu não creio num Deus que vai me chamar e não vai me sustentar. Eu não creio num Deus que vai me escolher e não vai me capacitar. Somos nós humanos que erramos no processo do nosso chamado. E o outro, esse daqui, irmãos, ignorar seus medos e suas dores. Quem aqui tem medo? Que bênção, ninguém tem. Nós temos medo. E o problema, sabe o que acontece? Aqui fala que o barco já estava no meio. Começar, irmão, é muito fácil. No começo, quando o pastor ou a pastora te dá um cargo, irmão, você voa. Você renuncia, você vem, eu tô, mas chega no meio do processo, não quero mais, tá difícil. Pastora, não dá mais, eu tô cansado. Isso aí não é pra mim não. E quem disse que é o que você quer? É aquilo que Deus quer, não o que você quer. Aí o que acontece? Pedro tá lá, começa os ventos, vê Jesus. O que é mais fácil? Eu andar sobre as águas ou eu permanecer no barco? É óbvio que é permanecer no barco, irmãos. O barco tem onde eu pisar. O barco é alguma coisa sólida onde eu vou pisar e não vou me afundar. As águas não. Mas aí Pedro, eu tenho a impressão, irmãos, que Pedro era aquele tipo assim, então eu vou. Aí Pedro fala assim que Pedro vai sobre as águas, porque Jesus fala assim, não temas. Então venha, Pedro. Está duvidando? Então venha. Aí Pedro falou, então eu vou. Sabe qual é o problema? Que o duro é difícil sair do barco. Será que se Jesus hoje falasse assim para você, vai andar sobre as águas, Lecão? O que você faria, Lex? Já pularia no mar ou fazia assim primeiro? Deixa eu ver se vai afundar. Se colocar um pé, vai afundar. Se testar o que Deus pode fazer, vai afundar, irmãos. Porque se Ele está falando, vem, porque você vai andar sobre as águas, não tente testar Jesus, porque você vai afundar. Aí Pedro vai. Aí sabe o que acontece? Antes de chegar em Jesus, Pedro começa a afundar. O mais difícil do nosso chamado é o meio. É o meio. Deixa eu falar para você. Houve uma vez, nem sei onde meu esposo está ali sentado, mas a gente era casado e já estava na igreja, a gente participava do grupo de jovens. Mas um dia ele estava trabalhando de noite, e aí eu falei, não vou no culto de jovens não. E uma boa esposa obedece seu marido, viu? Tem submissão ao seu marido. E aí ele falou, você vai, mesmo que eu tenha que sair do serviço, pegar você, mas você vai. Liga para a líder para ela te buscar. Mas eu era aquela crente mimimi. Ninguém é mimimi aqui, né? Glória a Deus.
Aquela, ai, cheguei na igreja, ninguém me cumprimenta, ninguém conversa comigo. E aí eu falava, Bruno, se eu ficar lá sem você, eu vou ficar sozinha, isolada. Obedeci, fui para a igreja, sentei lá no cantinho. Mas eu vou falar, existia algo em mim, onde eu se sentia um nada, onde eu achava que eu era um nada, não sabia falar, não sabia cantar, não sabia fazer segunda, terceira, aquela quarta, quinta, não sabia. E tinha um pastor, como que chamava ele, amor? Aquele alto, magrão, que falou comigo no culto dos jovens, Edivaldo. Aí ele começou a orar, aí ele falou assim, você aí do fundo. Aí eu falei, não, ele não vai fazer isso. Aí ele falou assim, eu assim com a cabeça baixa. Mas meu coração, irmão, já estava assim, ó. Aí ele assim, não, você aí, ó. Aí eu fiz assim, eu? Eu? Sim, você, vem aqui na frente. Aí ele virou para os jovens e falou assim, vocês estão olhando essa moça? Hoje ela veio aqui, mas ela não queria estar aqui. Hoje ela saiu da casa dela falando que ela não era nada nesse grupo. E talvez para vocês ela não seja mesmo. Mas olhem para ela. Um dia Deus fará uma obra tão grande que vocês vão olhar para a vida dela e vai falar, o que aconteceu com ela? Aquela que não sabia falar, aquela que não cantava, aquela que não fazia nada, o que aconteceu com ela? E ele fez o jovem orar por mim. Eu saí de lá e falei para o meu esposo, mas eu falei assim, no meu coração, tá vendo? Um dia eles vão ver. Eu sabia, Deus, aquela yes. Mas sabe o que aconteceu? Aí eu falei assim, também agora eu vou cantar. Aí um dia eu fui ensaiar com meu esposo. Quem conhece o pastor Bruno sabe. Eu cantava, ele falava assim, tá errado, canta de novo. Tá errado, canta de novo. Aí não precisa, né? Porque marido e mulher, irmão. Aí eu já comecei a chorar, falei, não quero mais cantar. Aí eu falei, Senhor, o Senhor falou que me levantaria, que o Senhor faria uma grande obra, mas eu não sei nem cantar. O Bruno, cada nota que eu cantava, ele falava, tá errado. Marielle, respira, Marielle, tá errado. Aí eu comecei a chorar, eu falei para ele, não canto mais. Mas sabe qual é o problema? Deus falou que me levantaria, mas não falou que ia ser para cantar. Aí sabe o que acontece, irmãos? Eu queria cantar. Aquela não só Letícia, né, Lê, que chega, uau, parece um leão cantando. Mas o que acontece? Eu queria cantar. Mas esse, irmãos, hoje eu consigo cantar assim, mais ou menos. Mas não era o que Deus estava preparando para mim. Sabe o que Deus estava preparando para mim? É eu estar num fogão, fazendo café para vocês. É eu cuidar. É eu estar num hospital onde ninguém está vendo, mas eu estou lá. É eu estar aqui, mesmo não podendo, ou mesmo com a minha saúde debilitada. Aquela, quem sabe um dia eu canto. Mas os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os nossos desejos não são os desejos de Deus. Às vezes Deus quer algo maior e você está aqui, cantar. E às vezes é muito maior do que nós podemos imaginar. E nós temos que o quê? Ignorar os nossos medos e ignorar a nossa dor. Nossa, pastora, aí você pegou. Que dor? Você está falando físico ou emocional, pastora? Os dois. Ah, não te cumprimentou? Vai lá e cumprimenta. Ah, tô chateada. Vai lá e pede perdão. Ah, vai lá e ama. Ei, deixa eu falar para você. Viver um chamado de Deus, quando você vê, uau, olha a igreja do pastor Bruno, mas ninguém sabe os bastidores, irmãos. E cada vez que eu subo aqui, eu amo mais a Jesus. Sabe por quê?
porque não era para mim estar aqui. Os irmãos sabem que eu passo muito mal, né? De saúde física. Mas o médico está desconfiado que eu estou com uma doença. E ele falou para mim ler em casa, né? Sobre o que é essa doença. Essa doença não pode ficar agitada. Essa doença não pode gritar. Essa doença não pode fazer nada. Então eu sou uma pessoa improvável de estar aqui. Porque eu ignoro os meus medos, eu ignoro a minha capacidade, e eu falo, eis-me aqui, Senhor. Porque se Ele me chamou, Ele vai me sustentar. Sabe qual é o problema? Nós estamos no mar, estamos andando, os ventos vêm, e aí a gente começa, eu olho para o problema, eu desisto de Jesus. Eu olho para o irmão, eu desisto de Jesus. Eu olho para a minha doença, eu desisto de Jesus. Mas eu venho nessa noite falar para você, eu não poderia estar aqui. Eu estou frente ao mar, mas eu estou olhando para Ele. É para Ele, é por Ele, e tudo que eu faço nessa vida é para Ele. Está vivendo o seu chamado, irmão? Só para te falar, o médico falou assim que o dia que eu ficar muito animada eu desmaio. Fica tranquilo, irmão, Jesus está aqui nesse lugar. Humildade. Às vezes nós achamos que humildade é andar de chinelo, é andar de roupa velha, é andar de roupa rasgada. Não, humildade é você não ter orgulho de reconhecer os seus pecados e os seus erros. Sabe por quê? Pedro estava lá no mar, andando, começa a afundar. E o Pedro era pescador, ele sabia ou não sabia nadar? Óbvio que sim. O que acontece? Às vezes você está no meio do mar, começa a afundar. Aí você olha e fala assim, e agora? Eu sei nadar. Aí você começa a nadar. E aí você fala, eu vou andar sobre o mar, mas eu sei nadar. Sabe o que é isso? Nós pegamos o nosso chamado e nós queremos viver na superfície com a nossa força, com os nossos braços. Senhor, eu posso. Senhor, eu consigo. Em vez de viver o sobrenatural, que é andar sobre o mar. Aí o nosso orgulho é demais, porque tipo, eu vou pedir ajuda para Jesus, se eu sei nadar. Sabe o que é isso? Seu orgulho está grande demais, irmãos. Você tem que pedir ajuda. Jesus, eu comecei, mas está difícil. Jesus, eu comecei, eu estou com medo. Jesus, me ajuda. Sabe o que acontece? Jesus vai lá, pega Pedro, e a palavra de Deus fala que quando eles chegam no barco, isso é uma conjectura, irmãos, mas eu acredito que quando Jesus puxa Pedro das águas, ele anda com Pedro sobre as águas. Sabe o que é isso? Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado e nós reconhecemos que não temos nada e não somos nada, porque tudo vem dele, tudo é para ele, porque ele é maravilhoso, porque ele é Deus forte, porque ele é príncipe da paz. Aí sabe o que a gente faz? Deixa tudo de lado e fala, Senhor, eis-me aqui. E o último e mais importante, irmãos, pensa que eu orei tanto para ganhar esse blazer. Permanecer. Oh, esse é difícil, irmãos. Permanecer. Quantos aqui Deus te deu um chamado e você desistiu? Quantos aqui já abriu mão de fazer aquilo que Deus colocou na sua vida, irmãos? O duro é permanecer. Jesus volta para o barco e o que acontece? O vento cessa. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos no meio do mar. O vento começa, mas quem dá ordem aos ventos? É Jesus. Quem dá ordem ao mar? É Jesus. Não cai um fio de cabelo
sem que Ele não permita. Então até o vento, não foi o diabo não, foi Jesus. Porque Ele quer nos provar. Ele quer nos fazer pessoas fortes. O ouro é lindo, mas para ele ser refinado, tem que passar pelo fogo. Às vezes você está vivendo só na superfície, irmãos. Está na hora de passar no meio da fornalha. Está na hora de viver experiências maravilhosas com Ele. Hoje eu tenho certeza, pastores, se você realmente tiver essa doença, vou continuar. Vou fazer o exame sexta, então ore por mim, viu? Porque eu creio que Jesus pode curar também. E se Ele não curar, eu vou continuar. E se piorar, eu falei pro pastor mesmo, se for para pregar deitada, vocês vão ver eu aqui, ó, com o microfone para cima, mas eu vou pregar a palavra dEle. Hoje eu entendo. Eu saí daquele consultório e eu falei assim pro meu marido, ele falou, você tá triste? Eu falei, não, eu tô emocionada, sabe por quê? Porque hoje eu sei que o sangue que corre nas minhas veias é Ele, que o ar que eu respiro é Ele, que o coração que bate em mim é Ele, que o oxigênio que sobe pro meu cérebro é Ele, E de todos esses tópicos, você tem vivido, você tem permanecido. Em Isaías 9 fala, e um menino se nos deu, nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso. Aleluia. Ele não é maravilhoso só em um dia. Ele é maravilhoso todos os dias. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. E é o seu nome. O seu nome tem poder. O seu nome tem poder para curar, para libertar e para transformar. Aleluia. Antes de descer aqui, eu estava ali na salinha e eu falei assim, e eu me peguei orando ali pela sua cura, pela sua transformação. Quem tem chamado não olha para si. E aí eu falei assim, Senhor, e se for possível que o Senhor me cure? E o Senhor falou grandemente no meu coração, e se for para que meu nome seja engrandecido, então o Senhor não precisa curar. Porque muitos vivem o chamado, eu já quero chamar o grupo de louvor. Muitos vivem o chamado, irmãos, e depois quer cobrar Jesus. Jesus, eu sou um instrumento para curar, mas o Senhor não me cura. Jesus, eu sou um instrumento para fazer, mas o Senhor não faz por mim. Deixa eu falar para você, quem vive o chamado não olha para o que Deus faz por você, ele vive para ele. Essa é a diferença. Tem gente querendo chamado, mas não está querendo viver por ele. Tem gente que quer estar em evidência, irmãos. Evidência não te leva para o céu. Evidência
experiência não te leva para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa, se coloque de pé. Quem quer ir para o céu aqui, levante a sua mão. Eu quero ir para o céu. E a palavra de Deus fala que lá haverá ruas de ouros. Mas eu não quero ir no céu porque a rua é de ouro. Eu quero ir para o céu porque eu não vejo a hora de estar face a face com o meu Jesus. De estar face a face com aquele que me criou. Suriana, mãe, Suriana, manadas. Está face a face, porque quando eu ainda era aquela menininha que não sabia falar, que estava isolada, Ele estava comigo. Porque quando eu não tive mantimento na minha casa, Ele foi o meu alimento que desceu do céu. Porque quando a minha filha morreu, Ele foi o ar que ela respirou. Porque quando o coração da minha filha Nicole não batia mais na minha barriga, Ele foi quem impulsou o coração daquele neném dentro de mim. Porque quando muitos olharam para mim e disseram: este casal não vai para frente, este casal não é de Deus, enquanto muitos atiraram a pedra, eu só olhei para Ele. Sabe por quê? Quando você tem um chamado, você tem convicção de quem te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai cuidar. Deixa eu te dizer, a maior e o maior dos exemplos nossos é Jesus Cristo. Ele foi chamado para vir nessa terra e morrer por mim e por você. E Ele cumpriu com êxito o seu papel. Sabe por quê? Ele era Jesus, mas Ele só cumpriu o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele poderia muito bem falar: Luci, eu sou Jesus, eu posso curar. Mas Ele esperou uma ordenança do céu. E no tempo certo, Ele começou a ministrar. E pessoas foram curadas. E demônios tiveram que sair. Aí sabe o que acontece? Ele ignorou as suas dores. Ele ignorou o seu medo. Ele está lá, mas ele fala: Pai, por que me abandonaste? Ele estava com medo, mas ele preferiu ignorar. Sabe como? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a sua vontade. Ele apanhou, cuspiram no nosso Jesus, bateram nele, espancaram ele. Ele poderia muito bem deixar o orgulho subir e falar: ei, eu sou Jesus. Mas como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele ficou calado. E sabe o que acontece? O último, ele permaneceu. Ele foi até a cruz. Ele morreu. Ei, a sua honra não está na terra. Aleluia. Ele morreu como um ladrão. Mas ao terceiro dia, Maria foi ao sepulcro, como de costume, para perfumar Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. E ela chega lá e não havia mais corpo. Ela sai para fora e se depara com um anjo. E o anjo olha para ela e fala: por que procuras dentre os mortos? Por que procuras dentre os mortos? Se ele já ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou.
foi chamado, negou a Jesus, passou por tudo, caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, mas só em Atos, capítulo 2, onde ele reconheceu o seu erro, que ele tinha negado a Jesus. Eles estavam reunidos. Em Atos 2 fala, e eles estavam reunidos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Suriana, mas Shuriana, mas feche os seus olhos neste momento. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O vento soprou naquele lugar. O Espírito desceu naquele lugar. E Pedro teve ousadia. E Pedro falou da palavra. E quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Aqui quero ficar. Deixa eu perguntar pra você. Você está aqui porque essa noite não vim levante as suas mãos. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, aleluia. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia, tu és santo, tu és maravilhoso, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro igual a ti, e não há outro, Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer nessa noite, existe alguém aqui que precisa de cura? Levante a sua mão. Levante a sua mão, irmãos. Não tenha vergonha, não. Aleluia. Você crê que Jesus pode te curar? Oh, Suriana, mas Shuriana, Maraias. Oriana, mas Shuriana, Maraias. Eu quero que você se coloque aqui na frente. Pastora, mas eu tô com uma dor na minha alma, no meu coração. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que precisa de uma cura física, de uma cura emocional. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui neste lugar. Pastor, eu tenho vergonha. Ei, meu irmão, Jesus
Jesus está aqui, Jesus está aqui. Suriana, vai choriana, mana. Ele está aqui, Suriana, vai choriana, mana. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A enfermidade não é somente espiritual, é física. Às vezes você está numa depressão que não sara. Às vezes você está numa situação que não passa. Às vezes é uma dor que não sai. Você vem para a igreja e quando você está aqui é bom. Mas quando você volta para a tua casa, a dor está lá. Deus está vendo. E Ele está te convidando nesse momento. Ele está te convidando a vir na presença do Pai. Ele está te convidando a ser curado. Mas tem um porém. Nós devemos entregar tudo para Deus. Você está disposto? Feche seus olhos, levante suas mãos. Você está disposto? Você está disposta a entregar tudo? Eu te entrego Tudo! Você está disposto? eu te entrego tudo que existe. Quem está disposto? Levante suas Eu te mãos. entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Não é a metade, é tudo, é tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Tudo, Jesus. Jesus, vamos clamar, Jesus. Jesus, receba o melhor eu posso dar. Receba a mais intensa oração que suba de O bom perfume da adoração, da entrega, da renúncia. Entregue para Ele, Jesus. Jesus, receba o melhor eu posso dar. Receba a mais intensa oração que suba de bom perfume. Feche seus olhos. Agora você entende o que é entrega total. Agora você entende o que é entrega total. Eu estou acompanhando a minha esposa nesses momentos de enfermidades, assim como ela tem acompanhado as minhas. Posso falar para você? Hoje mesmo doente, nós sorrimos, porque a enfermidade não guia as nossas vidas. O que guia essa presença? O que guia essa glória? E deixa eu te perguntar o que vai guiar a tua vida a partir de hoje. O desânimo? Aquilo que não aconteceu? Aquilo que te feriu? Ei! O tempo não vai voltar, não. É você que tem que superar. Pode ser que esse problema nunca passe, mas você tem que aprender a lidar com ele. Eu e ela aprendemos. Tá doendo, a gente começa a louvar. Tá cansativo, a gente começa a adorar. Quando está difícil, nós começamos a clamar no nosso quarto. Nós aprendemos o jeito certo. E é isso que nós estamos aqui para te ensinar. Adoração é isso.
te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Último convite. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que estava longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém que estava longe da presença e quer voltar? Jesus não é como o homem que olha para você e fala: poxa vida, errou tanto, agora quer voltar. Porque quando você quer voltar, a primeira coisa que acontece é as pessoas apontarem o dedo para você e falar assim: poxa vida, você errou tanto. Às vezes você não errou tanto quanto eu errei, mas hoje eu olho para Jesus e não olho mais para o passado. Então Jesus não está te convidando para uma religião. Jesus não está te convidando para você congregar na maravilhosa graça, porque esse evento nem é nessa igreja. Jesus quer convidar você para morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu? Vem aqui na frente rapidinho. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente. Se tiver alguém, pode vir. Ele te chama, sabe por quê? Só Ele pode dar essa dádiva para mim, para você, através do arrependimento, através dessa presença. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí. Se existir alguém, volte. Não deixe para amanhã, não. Volte hoje. Espírito Santo de Deus, nós colocamos cada vida, cada coração nas suas mãos, Pai. Quem faz a obra é o Senhor. Nós só fazemos o convite. Quem faz, Pai amado, o convencimento é o Senhor. Por isso, Pai amado, que haja, Senhor Deus, em nossos corações a Tua santa vontade, a Tua santa palavra. Nós te adoramos. Vamos encerrar esse momento declarando: Jesus, receba. Vamos cantar mais uma vez com as nossas vozes, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Fique aqui, irmã. Amém, irmãos? Você vê um evento desse sendo concretizado, você passa na minha casa, você sempre vai ouvir risos. O único momento que eu grito é quando as meninas começam a bagunçar, eu grito. Você vai nas nossas igrejas, em Piracicaba, nos Lírios. Você pode julgar a nossa vida e falar assim: nossa, pastor, tá tão bravo hoje. Eu tô, meu irmão, todo dia, amém? Nossa, pastor, ela pega tanto no meu pé. Porque nós sabemos o chamado que você tem, você ainda não sabe o que tem na sua vida. Nós já começamos a vislumbrar a sua vida, sabe por quê? Um dia foi você que estava no nosso lado do papel. Um dia era você que estava, eu e ela que estávamos desse lado. Teimosos, muitas das vezes cabeças duras, desanimados, preocupados com situações que nós não temos controle. Mas desses 20 anos juntos, junto com Jesus, primeiramente, depois com ela, eu aprendi uma coisa: que o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Eu só estou de pé porque Jesus está aqui comigo, mas porque ela também está comigo e vice-versa. O que eu quero falar para você nessa noite é simples. Um verdadeiro adorador, ele não é perfeito, mas ele precisa de ajuda. Então comece a se apegar em pessoas que realmente podem fazer a diferença na tua vida. Se apegue em pessoas que realmente têm uma palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma profecia que fala de portas abertas. Às vezes um amigo de verdade, ele vai mostrar para você que a porta fechada é a maior dádiva que Deus pode dar para mim e para você. Então se apegue em pessoas
que vão te levar para perto de Jesus, porque eu sei que Ele tem muito mais para fazer para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, cada um de vocês. O que precisar, nós estamos aqui sempre de portas abertas. Já grave aí no teu calendário, na terceira semana de julho, nós vamos ter não somente o nosso louvorzão, nós vamos mudar, irmãos, devido à demanda dos nossos eventos, nós vamos fazer a semana do louvorzão, amém? Então na terceira semana de julho nós vamos cancelar os trabalhos normais da igreja e nós vamos ter os cultos de louvor na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Você vai ter 4 dias na semana para você escolher o melhor dia para vir e adorar a Deus junto conosco. Sabe por quê? Deus tem mandado não bandas, mas amigos para estar junto conosco. Cada uma dessas pessoas que subiram aqui eu conheço. Nós já comemos juntos, nós já sentamos juntos, nós já demos risadas juntos, nós aconselhamos juntos. Por quê? Porque quem pisar nesse altar vão ser pessoas de Deus que eu conheço e sei que podem proporcionar a presença do Espírito Santo para cada um de vocês. Então a todos os nossos irmãos, não quero citar, vai que eu esqueço alguém, mas cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E eu glorifico a Deus pelo chamado que Deus tem dado para cada um de vocês. Continuem sempre abraçando a vontade de Deus, até quando a vontade de Deus vai contra a sua vontade, e Deus vai fazer grandes coisas sobre a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco também. Lembre-se, portas abertas, venham. Se você tem sua igreja, volta para sua igreja em nome de Jesus, amém? Você está sem igreja, fique à vontade, irmão. Agora você tem igreja, vai para sua igreja, porque este evento não leva o nome da maravilhosa graça, é somente o endereço. Este evento leva o nome dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Põe a foto aqui em nome de Jesus. Irmãos, é isso que está te esperando agora, amém? É isso daqui. Então se você tiver estômago para um bife de costela aí, 200 gramas de um hambúrguer de costela, amém? Corre que o Alecão está aqui hoje, ele come 4 desse. Amém, irmãos? Então já é esse combo maravilhoso. Está faltando a coca aqui, alguém deve ter tomado a coca da foto, mas amém. Irmãos, tem a coca, tem o suco. Por quê, pastor? Não pela arrecadação, mas porque nós queremos sentar à mesa, conhecer vocês. Sabe por quê? Igreja que não se conhece, igreja que não tem intimidade não é igreja. Então nós fazemos esse evento para termos uma adoração, mas também termos uma comunhão com cada um de vocês. Então vocês são os nossos convidados, amém? Acabando o culto, essa galerinha aqui desse lado já vem abraçando o povo para cá, que os nossos obreiros vão pegar as mesas, já vão arrumar para termos uma noite gloriosa na presença de Deus. Amém, irmãos? Jesus falou com vocês? Você vai sair daqui feliz, mas abraçando o teu chamado. Aí nós lembramos daquela música: Senhor, se para te servir eu tenho que chorar, então choremos, mas servimos a Deus em todo o nosso coração. Amém? Você está do lado de alguém aí, dá a mão para essa pessoa aí. Ah, pastor, não conheço, eu tenho nojo. Que o sangue de Jesus queime toda a bactéria aí agora, amém? Tenha nojo não, tenha nojo não. Dá a mão para essa pessoa aí, fique de mão dada com ela. Se for íntimo o suficiente, pode ficar abraçado. Amém? Volto a falar, este evento não leva o nome de uma igreja. Este evento leva o nome da noiva de Cristo. Amém? E é assim, ó, de mãos dadas que nós vamos para o céu juntos. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite gloriosa. Obrigado, Senhor Deus, por viver o teu chamado nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor Deus, por ser imerecedor, mas o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para provar para as que são, que com o Senhor nós somos, Senhor Deus, os teus preciosos. Pai amado, nos leva em tua paz, nos leva em tua segurança, nos livra de todo mal, nos enche da tua presença. Que esses dias possam ser regados pela tua palavra e pelo teu amor. Que onde venhamos a estar, venhamos a entregar tudo e exalar o doce perfume de Cristo. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família. Pai amado, toda a enfermidade que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor traga cura para o corpo, mas principalmente para a alma. E que a tua presença venha regar a nossa vida com a tua paz e com a tua alegria. Eu te agradeço por esse culto maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos para o alto, quer dizer lá que vem a nossa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós podemos dizer amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço nessa pessoa maravilhosa aí do seu lado, abençoe ela. E irmãos, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Deus te abençoe.